A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 258 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando início hoje no estudo do livro de Joel. Amém? É um livro bem curto, mas com uma mensagem muito profunda. Bom, a nossa porção diária é todo o livro de Joel, do capítulo 1 até o capítulo de número 3. Separe um tempo, faça essa leitura, faça anotações que você considerar importante, Creio que Deus irá te abençoar poderosamente. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2 e os versos 28 e 29, os quais dizem assim: E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Bom, amados, o livro de Joel é um livro que me chama muita atenção, porque ele vai tratar de alguns assuntos principais, de vários assuntos. Entre os principais, eu quero destacar dois, Para mim, entendo eu que o livro de Joel tem dois temas principais. O primeiro deles é o grande dia do Senhor. E o segundo deles é a necessidade da conversão que o homem tem, Joel significa Jeová é Deus. E ele profetizou muito provavelmente nos anos 400 anos de Cristo, durante o Império Persa, E Joel ele profetizou para o reino de Judá. E nós sabemos que todos os grandes profetas que se levantaram sobre a terra, eles não falaram palavras que vinham de si, e sim palavras que vinham de Deus, E com Joel não foi diferente. Então Joel ele vai profetizar sobre um juízo que Deus iria mandar contra a terra de Judá, e ele usa a metáfora de gafanhotos, Ele usa 4 classes de gafanhotos, ele usa o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. O que um deixasse, o outro iria levar, Ele também vai falar que esse tipo de catástrofe nunca aconteceu antes deles e depois nunca iria acontecer. Exatamente o que ele vai profetizar depois no último capítulo, O que nos dá a entender que aqueles gafanhotos poderiam ser uma mensagem para aqueles dias, mas, na verdade, era uma mensagem para dias futuros, já que a analogia era algo que não tinha acontecido ainda. Bom, outra coisa importante, como nós já falamos, é a necessidade de arrependimento. E isso está claro desde o capítulo 1, que ele começa a convocar o povo para mudar, para se transformar diante de Deus. Então, lá no verso de número 14, ele diz assim: Proclame um jejum santo, convoque uma reunião solene, reúna os anciões e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clame ao Senhor. Observa que os componentes do arrependimento aqui, os componentes de uma conversão um santo jejum, uma reunião, uma convocação de anciões e pessoas que moram naquele local e a oração na casa de Deus. Então esses conjuntos são essenciais para que se houvesse uma transformação. Quando nós chegamos no capítulo de número 2, ele vai novamente convocar o povo à conversão. Então, capítulo 2, versos de número 12 em diante, dizem assim: E ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. E novamente os componentes da conversão são jejuns, choro e pranto, certo? Quando você chega no verso 13, novamente ele vai dizer: rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, muda de ideia quanto ao mal,
que havia anunciado. Quem sabe ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção. Observa que a conversão, ela move naturalmente o coração de Deus, para que Deus não castigue mais o seu povo, e ao invés do castigo, Deus lê ao seu povo uma bênção. Então, se nós queremos ser abençoados de verdade, não precisamos entrar em rituais, em tradições humanas para isso. Também não precisamos comprar a Deus ou barganhar com Deus. Tudo que Deus espera é que o homem se converta. Você deve se lembrar que nós falamos sobre conversão já em outros livros. E que nós falamos que a palavra conversão significa mudança de estado, mudança de comportamento. Então, quando o homem se compromete a mudar de comportamento, naturalmente Deus tira o sofrimento da vida do homem e troca o sofrimento pela bênção. Olha que troca maravilhosa, né? E novamente, essa conversão, ela tem os mesmos adjetivos que nós já vimos nos textos anteriores. Verso 15 diz assim: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, a congregação, os anciões, as crianças, os que mamam no peito, o noivo, a noiva, os sacerdotes, os ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. Então observa que a conversão aqui em Joel, ela tem a exigência de que essa pessoa jejue, ou seja, se abstenha daquilo que alimenta a sua carne. E a conversão, ela tem uma congregação, ou seja, um povo reunido. Tem anciões, tem crianças, tem bebês, tem noivo, tem noiva, né? Tem sacerdotes e tem ministros. Então observa que a conversão que Deus espera muitas vezes de nós, ela é nacional, ela é universal. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da salvação, que todos os homens se arrependam, mas sabemos que isso não irá acontecer com todas as pessoas, né? Observe outra coisa interessante, que Deus espera que todos nós venhamos clamar a Ele na sua casa. É importante eu orar na minha casa? Sim, eu oro na minha casa, mas é importante que eu ore na casa de Deus junto com os meus irmãos, para que todos mutuamente sejam fortalecidos, né? Então ele vai começar a profetizar uma restauração a partir do verso de número 18. Então ele diz assim no verso 23: filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor o seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida, fará descer como no passado a primeira e as últimas chuvas. Verso 25: restituirei os anos que foram consumidos. Então observa que Deus deseja restaurar o seu povo, mas essa restauração exige uma conversão. Quando o homem se converte, Deus troca por uma bênção e Deus troca por restauração. Amém? O outro tema importante desse livro é o grande dia do Senhor, e ele aparece várias vezes. A primeira vez, no verso de número 15, diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto, e ele vem com destruição da parte do Senhor. Capítulo 2, verso 1, que diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo. Então, se naquele tempo o dia do Senhor estava próximo, imagine hoje, né? Verso 11 do capítulo 2: o Senhor levanta a voz, sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Bom, então se observa que o dia do Senhor será um dia terrível, né? Como será esse dia? O capítulo 2 diz que será dias de trevas, dias de escuridão, como nunca houve igual, nem antes do tempo e nem depois desse dia haverá. O que mais? À frente dele, desse grande dia, quando o Senhor vier julgar a terra, vai um fogo destruidor, e atrás dele vem chamas devoradoras, né? A sua aparência é terrível e o som é estrondoso, né? E observe então que Deus vem para julgar as nações. E isso vai se repetir, porque Deus continua falando sobre o grande dia dele. E lá no verso de número 30, ele diz assim: mostrarei prodígio no céu,
na terra sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós veremos sinais, e esses sinais que nós estamos vendo aqui estão descritos em Apocalipse, assim como nós vimos em Ezequiel e vimos em Daniel. Bom, não acaba aí não. Lá no verso de número 14 do capítulo 3, olha o que ele diz: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então observa que novamente nós teremos sinais. O sol e a lua vão escurecer, as estrelas vão deixar de brilhar, o Senhor vai rugir em Sião e Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra vão tremer nesse grande dia, né? E as fortalezas também vão ser abaladas, né? Então, olha que coisa linda. O grande dia do Senhor será um dia de punição para aqueles que estão em pecado, para aqueles que estão longe do Senhor. Mas para aqueles que estão perto, será um dia de restauração, como nós estamos vendo. Mas o texto que nós separamos para o nosso devocional não tem a ver nem com a conversão, em parte sim, mas não tem a ver exatamente com a conversão e também não tem a ver com o grande dia do Senhor. Tem a ver com uma promessa. Que promessa? A promessa do derramamento do Espírito Santo, né? Lá no verso 28, então, ele vai dizer: e acontecerá depois disso. Depois disso o quê? Depois que Deus restaurar a sorte de Israel, né? O Israel geográfica que nós conhecemos lá. O que vai acontecer depois que Deus restaurar Israel? Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Isso aconteceu? Isso tem acontecido. Desde Atos 2, Deus tem derramado o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que buscam. E olha o que diz: os filhos e as filhas de vocês profetizarão, o que não era normal. Geralmente, uma pessoa de mais idade ou de meia idade profetizava, mas agora os pequenos vão profetizar. E olha que coisa interessante, quem deveria ter sonhos eram os pequenos, mas agora são os velhos que vão sonhar. Então, ou seja, quando o Espírito Santo vem, as coisas improváveis acontecem e as coisas que são impossíveis acontecem. Os jovens profetizam e aqueles que acham que não podem sonhar mais, agora passam a sonhar, né? Olha o que diz mais, verso 29. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Aqueles que não tinham direito, agora vão ter. Se o servo e a serva muitas vezes não podiam entrar no templo, agora não. Agora eles são dignos de receberem o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa essa promessa. E olha que coisa interessante. A promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é a inauguração dos últimos dias. Então, os últimos dias são desde a crucificação e morte de Jesus e derramamento do Espírito até a vinda dele. Ou seja, nós já estamos vivendo os últimos dias. Logo, logo, o grande dia do Senhor irá chegar, quando ele vai aparecer nas nuvens com grande poder e grande glória para vir buscar a sua igreja. Até lá, o que a igreja tem que fazer, pastor? Ela tem que se converter, como nós já vimos aqui. Ela tem que se converter com jejuns, com oração, com choro, com lágrimas, com congregação, né? E essa igreja tem que buscar o Espírito Santo. Como diz em Efésios, ele é o selo da promessa. Aquele que tem o Espírito Santo tem a salvação, e aquele que não tem a salvação. O verso 32 complementa os versos que nós lemos, e ele diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte em Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Observa que Deus tem uma promessa do derramamento do Espírito, e a promessa do derramamento do Espírito Santo leva as pessoas a serem salvas. Esse texto que nós acabamos de ler é o que Pedro usa para pregar lá no dia de Pentecostes, quando os irmãos recebem o Espírito Santo e eles começam a falar em outras línguas, e as pessoas acham que eles estão embriagados. Então Pedro toma a voz e diz: não, ninguém aqui está embriagado. Na verdade, todos aqui estão usufruindo da promessa que está em Joel, aonde o Senhor prometera derramar sobre todos os que crescem o Espírito Santo da promessa.
Naquele dia, muitas pessoas foram batizadas e a promessa de salvação aconteceu para aqueles que o Senhor tinha escolhido. Que nessa manhã o Senhor conceda para nós conversão genuína, que nós vamos buscar o Senhor com todo o coração, que nós vamos estar preparados para o grande dia do Senhor e que até que Ele venha, nós venhamos buscar o derramamento do Espírito Santo. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te glorificar. Cremos que o Senhor está sempre conosco e que o Senhor nunca nos deixa. Cremos que o Senhor tem promessas maravilhosas que vão se cumprir sobre a nossa vida, como a promessa de Joel, que tem se cumprido desde o dia de Pentecoste. Senhor, ó Pai, prepara-nos para o dia da tua vinda, para o grande dia do Senhor, para que nós venhamos estar na Nova Jerusalém, gozando da salvação eterna. Senhor, até que esse dia chegue, nos encha com teu Espírito, nos fortaleça e nos capacite. Que enquanto nós orarmos a Ti, haja restauração, haja mudança e transformação de vidas. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E se você não estiver inscrito no canal, não perde tempo não. Se inscreva, ativa o sininho. Assim, todas as manhãs você vai estar aqui conosco. Lembre, nós vamos ler a Bíblia inteira juntos esse ano, amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.